todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, rapidamente gostaria de agradecer a todos os novos inscritos do canal, batemos 1000 inscritos aí, estou muito feliz, muito obrigado mesmo, e que venham mais 1000, se possível. Muito obrigado, agradecimento especial ao irmão Rômulo Manasquim por toda a força direta ou indireta que tem dado esse canal. Eu fico muito feliz, pessoal, muito feliz mesmo. Bem, no estudo de hoje eu trouxe um estudo interessante, feito pelo irmão Yohanan Ben Yaakov. Deixa eu só analisar aqui, é isso mesmo, Yohanan Ben Yaakov. Ele é do Instituto Techuvá Brasil. Eu achei muito interessante o texto dele, é um estudo rápido, interessante, dá para fazer num único vídeo, e trata de um assunto interessante, de um mero engano de interpretação das escrituras, que é diluído em todo o sistema religioso. Então, como eu diria já o velho bordão aqui do canal, né, pessoal? Chega de balela, bora pro estudo, pessoal. As provas de que ninguém vai morar no céu. Ninguém vai morar no céu. Quer saber por quê? Existem teorias sobre o lugar da recompensa dos separados e de acontecimentos vindouros. Vejamos algumas das heresias divulgadas por aí que tem levado muitos a viver uma esperança enganosa e falsa. Seriam verdades estas afirmações ou meras especulações do cristianismo? Primeira, 144 mil fiéis formam uma elite que vão morar no céu. O restante, a grande multidão, fica na terra. Segundo, após um rapto secreto, os salvos passarão 7 ou 3 anos e meio no céu, depois voltarão e aqui reinarão. Neste tempo, reina aqui um anticristo, ou, se preferir, um antimessias. A Kehillah, a igreja, será levada ao céu e lá viverá por 1000 anos, regressando à terra depois deste período. A terra ficará vazia por 1000 anos. Os santos serão levados da terra ao céu no arrebatamento e lá passarão a eternidade. O céu, como promessa aos salvos, sempre foi aceito pela maioria das religiões, sem questionamento. No entanto, que diriam as Escrituras? Qual profeta ou apóstolo, ao revelar o plano de Hashem, o plano do Altíssimo para a humanidade, apresenta tal promessa? Vamos ao que as Escrituras dizem, ou seja, ao que interessa. O céu, segundo a Escritura, é o trono do Altíssimo e sede do seu governo. A terra, sim, é que foi destinada para a habitação dos homens, da humanidade. Sede benditos ao Eterno, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Eterno, do Altíssimo, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Livro de Tehillim, traduzido por Salmos, capítulo 115, versículos 15 e 16. Haja o que houver, o Altíssimo vai cumprir à risca seus planos e sua vontade, independentemente da pregação ou das promessas religiosas. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Livro de Tehillim, traduzido por Salmos, capítulo 37, versículo 9. Adão poderia estar vivo até hoje e dominando os demais viventes, se tivesse sido fiel ao mandamento divino. Sua opção mudou tudo e determinou as condições em que vivemos atualmente. Desigualdades sociais, doenças incuráveis, guerras e destruição do meio ambiente são frutos dessa escolha. Logo, veremos grandes transformações.
O novo rei mudará tudo, e aqui será o lar dos remidos para sempre. 26 razões porque o reino será na terra. Hashem, o Altíssimo, não deu o céu aos homens. Os céus são os céus do Eterno, do Altíssimo, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Livro de Terrilim, traduzido por Salmos, capítulo 115, versículo 16. O céu é o trono de Hashem. Hashem é um título, pessoal, né? Significa Altíssimo. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Altíssimo. Ou qual é o lugar do meu repouso? Livro de Mahasei Shihilim, traduzido por Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 49. Na terra habitarão os que esperam no Eterno, no Altíssimo, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Altíssimo possuirão a terra. Livro de Terrilim, traduzido por Salmos, capítulo 37, versículo 9. Os justos herdarão a terra. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Livro de Terrilim, traduzido por Salmos, capítulo 37, versículo 29. Yahusha e o profeta Davi disseram que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Livro de Matitiarro, traduzido por Mateus, capítulo 5, versículo 5. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Livro de Terrilim, traduzido por Salmos, capítulo 37, versículo 11. Os remidos por Yahusha aqui reinarão. E para o nosso Elohim, nosso Altíssimo, nosso Criador, os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Livro de Mahasei Shihilim, traduzido por Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 10. Na terra habitarão os eleitos do Eterno, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Livro de Yeshayahu, traduzido por Isaías, capítulo 65, versículo 9. Os sinceros não serão removidos daqui, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Livro de Provérbios, capítulo 2, versículos 21 e 22. A terra é o limite para a habitação do homem. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Livro de Mahasei Shihilim, traduzido por Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. O homem é da terra, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Livro de Terrilim, traduzido por Salmos, capítulo 10, versículo 18. Ninguém poderia seguir Yahusha ao céu, onde estão os causadores de escândalos e os que cometem iniquidade atualmente. Eles estão poluindo o reino de Yahusha e por isso serão removidos da terra. O trono de David, na Jerusalém terrena, será ocupado por Yahusha, e por-lhe-ás o nome de Yahusha, e o Eterno lhe dará o trono de Davi, e seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, Israel e Jerusalém, e o seu reino não terá fim. Livro de Lucas,
capítulo 1, versículos 31 a 33. Jerusalém estará edificada como uma cidade bem sólida, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Livro de Terrilim, traduzido por Salmos, capítulo 122, versículos de 3 a 5. Varões irmãos, seja-me ilícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que o Altíssimo lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Mashiach para o assentar sobre o seu trono. Livro de Maasei Shehilim, traduzido por Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 29 e 30. Yahusha vai ocupar este trono quando voltar. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os separados anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Livro de Matitiahu, capítulo 25, versículo 31. Os ímpios serão tirados da terra, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 22. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Livro de Matitiahu, capítulo 13, versículos 40 e 41. A terra é reino e o lugar do governo de Yahusha. Eis que vem dias, diz o Altíssimo, em que levantarei a David um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Livro... deixa eu só ver aqui. Livro de Jonas, capítulo... Vamos escrever aqui direito, pessoal. Vocês procurem no texto depois aí. Vou pular aqui. E foi-lhes dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Livro de Daniel, traduzido por Daniel, capítulo 7, versículo 14. O reino é debaixo dos céus, portanto, na terra. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Livro de Daniel, traduzido por Daniel, capítulo 7, versículo 27. Somos trigo ou filhos do reino, e aqui ficaremos. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Livro de Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 13, versículo 38. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Livro de Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 13, versículo 30. O campo é a terra, e aqui permanecerão salvos, ou seja, o trigo. O ímpio é joio, e ele é que sairá da terra. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Livro de Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 15, versículo 13. Yahusha vem
para ficar aqui. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e os esmiuçou. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Mas, nos dias desses reis, o Eterno do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Livro de Deniarro, traduzido por Daniel, capítulo 2, versículos 34, 35 e 44. Nota: a pedra volta para o céu? Resposta: não. Antes se torna um grande monte, reino, e enche toda a terra. É o reino milenar messiânico, da qual eu fiz 2 vídeos aqui, né, pessoal? Falando sobre o milênio. Olha aí. Este reino não passa mais aos homens, mas somente ao Pai, posteriormente, segundo o livro de Mahasei Shihilim, traduzido por Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 15. Restarão nações após o Armagedon. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Livro de Yeshayahu, traduzido por Isaías, capítulo 24, versículo 6. Os escolhidos reinarão sobre as nações sobreviventes do Armagedon, e as que se formarem durante o milênio. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Livro de Atos, Mahasei Shihilim, traduzido por Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 25 a 27. Durante os 1000 anos a terra não ficará vazia. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Hassatã, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Livro aí de Apocalipse, Gilihana, Apocalipse, capítulo 20, versículos de 2 a 3. Hassatã, Yetzer Hará, significa má inclinação, é preso exatamente porque tem nações aqui no milênio. As moradas de Yohanan 14, livro de João 14, vem para a terra. E eu, Yohanan, vi a cidade separada, a nova Jerusalém, que do Altíssimo descia do céu. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo do Elohim, do Criador, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Criador estará com eles e será o seu Elohim. Livro de Gilihana, traduzido por Apocalipse, capítulo 21, versículos de 2 a 3. Ninguém vai ao céu para morar na Nova Jerusalém. Ela descerá aqui depois do milênio, e então se abrirá aos separados. Conclusão. Amigos, essas razões fundamentais nos escritos sagrados que você acaba de conhecer demonstram claramente que os profetas e apóstolos estavam seguros no estabelecimento do reino do Altíssimo na terra e desconheciam totalmente essa teoria de que os fiéis iriam morar algum tempo no céu. Yahusha ascendeu aos céus para tomar posse desse reino. Hoje está assentado ao trono do Pai. Voltará para se assentar em seu próprio trono, o trono de sua glória.
E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os separados anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Livro de Matitiarro, traduzido por Mateus, capítulo 25, versículo 31. Livro também de Apocalipse, né? Capítulo 3, versículo 21. Com a vinda de Yahusha, cumprir-se-á o mistério de Hashem, o mistério do Altíssimo, anunciado aos seus separados profetas. Livro de Guilherme, traduzido por Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ou seja, os reinos terrenos lhe serão entregues, e ele dominará toda a terra. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e ouvi vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Adão e de seu ungido, e ele reinará para todo sempre. Livro de Guilherme, traduzido por Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. E Adão será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Altíssimo, o Eterno, e um será o seu nome. Livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 9. O resto de Israel exercerá trabalho missionário entre os sobreviventes das nações e os que nascerem no milênio. Interessante. Os escolhidos, ou seja, os que ressuscitaram na primeira ressurreição, serão reis e sacerdotes, governando com Yahusha estas nações. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos separados do Altíssimo, e seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Livro de Daniel, traduzido por Daniel, capítulo 7, versículo 27. Esta é a pura verdade sobre o reino do Altíssimo. Não existe um tempo de morada nos céus. O milênio, ou os dias do Mashiach, será na terra. E é o próximo reino mundial governado pelo Mashiach, Yahusha HaMashiach, e os seus separados. E para o nosso Criador os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Livro de Guilherme, traduzido por Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Neste tempo, a terra iniciará o processo de volta ao estado original do Éden. Saiam dessas heresias ensinadas e seguidas por pessoas sem conhecimento das escrituras sagradas, a Torá e os profetas, e venham estudar com os integrantes do povo da aliança no projeto Kahal Teshuvah Brasil. Texto aí por Yohanan Ben Yaakov. Gostaria de agradecer em profundo esse irmão por esse estudo. E como a gente pode ver, né, pessoal, o sistema religioso, principalmente entre Inácio de Antioquia até mais ou menos ali chegar a Constantinos e os concílios que vieram depois dele, né, tanto do Ocidente quanto do Oriente, muita coisa que era pregada no paganismo foram abraçadas pelo cristianismo, não foram combatidas pelo cristianismo, e sim abraçadas e adotadas pelo cristianismo. Então, muito do que a gente aprendeu lá na nossa infância, com nossos pais, com as respectivas denominações religiosas das quais os nossos pais faziam parte, está tudo errado, pessoal, porque está tudo corrompido. O conhecimento e o entendimento que trouxeram lá de trás está corrompido. Nós temos que desaprender para reaprender o certo. Não adianta a gente brigar com a literalidade dos textos. É o que está escrito, pessoal. Não vá, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que haverá um arrebatamento secreto e eu vou morar no céu. Meu, tem gente que briga, que com unhas e dentes, se tivesse uma arma e tivesse carta branca, mataria para defender essas heresias. Eu, durante as últimas semanas, meses, conversei com alguns irmãos de forma pessoal, caráter pessoal, e muitos defendem isso.
pessoas que estão com a mente totalmente cauterizada pelo sistema religioso e pelas doutrinas que o sistema religioso trazem. E ele, não, olha aqui, tem esse estudo desse teólogo estudou 50 anos, ele tem autoridade para falar. Eu falei assim, tá, beleza, você pode estudar 50 anos, mas e se você estiver estudando 50 anos se utilizando da fonte errada? Por exemplo, imagina uma família que esteja morando isolada do mundo, né? E o pai e a mãe sejam satanistas, ocultistas, e eles têm filhos, e eles ensinam para os seus filhos, né, que satanismo e ocultismo é uma coisa boa. E as crianças passam toda a infância aprendendo isso, a adolescência, a juventude, e quando essas crianças ficam já na idade adulta e vão ao mundo, né, pregar aquilo que eles acreditam, e eles vão perceber que não é bem assim, não é aquilo que os pais deles ensinam. Percebem? O homem, interessante essa analogia, o homem ele é feito do barro. Por quê? Porque tem essa analogia nas escrituras. As escrituras, elas nos trazem, né? E é uma verdade, pessoal, é uma verdade. O homem foi moldado do barro. Cientificamente falando, qual é o elemento mais abundante no pó da terra? É o carbono. Olha que interessante. Carbono, gravem isso. Se a gente para pegar o livro de Glihana, traduzido para Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, vai estar lá falando sobre o número, né? O número da besta, que classificam como 666, certo? E tá lá, só que tá lá. Yohanan afirma, aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, porque é número de homem. É interessante, o número de homem. E você, olha só, estamos no livro de Glihana, Apocalipse. Voltando no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, nós percebemos que o homem foi moldado do barro. Ou seja, se pararmos para analisar, olha só, o carbono, ele é um número de carga número 6, ou seja, ele tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. 6. Ou seja, o mesmo que afirmou Yohanan no livro de Glihana, traduzido por Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Percebem? Olha a ligação. Barro, carbono. Então, e outra analogia que podemos tirar, né, desse conhecimento riquíssimo que as escrituras trazem, nada mais é do que o barro, né, ele é moldável. Né, você pode pegar o barro e muitas crianças, né, brincam com isso, fazendo bonequinhos de barro, né, fazendo ali objetos de barro, né, pegam o barro e começam a modelar o barro, você dá a forma que você quer ao barro. Olha que interessante, por que tem essa analogia de que o homem veio do barro? O homem, ele quando nasce um bebê, ele é praticamente um livro em branco, ele é um cheque em branco, ou seja, você pode, através da instrução, né, lógico que existe uma coisa que nasce com a gente chamada caráter, mas você consegue moldar uma criança, né? Você consegue ensinar a criança a seguir o caminho da esquerda, do mal, ou da direita, do bem. Eu estou colocando essa analogia aqui, nada politicamente, tá, pessoal? Então, o que eu quero dizer é isso. Então, desde o berço, nós nascemos, nós vemos esse mundo. Nossos pais nos instruem, nos ensinam a andar, a falar, a comer, a nos banhar sozinho, enfim. E a partir daí nós somos doutrinados, seja nas escolas, seja nas denominações religiosas. E o que eu quero dizer é justamente isso, sabe? Eu acho que nós devíamos parar para analisar essas coisas, sabe? Começar a questionar essas coisas que nos foram ensinadas desde o berço. Não, lógico, erroneamente muitas pessoas, quando começam a questionar, que começam a encontrar as falhas grotescas na dialética religiosa, as pessoas erroneamente acabam abandonando a fé. E é uma coisa ruim, isso é uma coisa ruim. O ponto que eu sempre prego aqui no canal é que para que as pessoas passem a separar fé da religião, que passem a separar as escrituras originais com a religião, porque existe um abismo entre essas coisas. A fé
e as escrituras, elas não dependem da existência do sistema religioso para existirem, porque as escrituras foram escritas, né, os textos originais em hebraico, aramaico e grego koiné, eles foram escritos séculos, talvez milênios antes da criação do sistema religioso tal qual o conhecemos. Tem esse ponto, certo? E o que o sistema religioso fez foi simplesmente tomar posse das escrituras e a partir daí, né, fazendo distorções, criar suas doutrinas de homens, né? Começaram a distorcer tudo. Isso não só na casa de Israel, que são a questão dos gentios, mas também na casa de Arrudá. Tem muita heresia lá, pessoal. Então, nós temos que parar para analisar essas coisas, o que é essa doutrina e o que não é. O que está escrito e respeitar o que está escrito. É uma coisa, mas eu não concordo com isso. Meu, você não tem que concordar. É a vontade do Altíssimo, é a palavra do Altíssimo. Se o Altíssimo falou que A é A, mas eu não quero que seja A. Meu, a sua vontade não importa. Percebe? O que importa é a vontade do Altíssimo. Por isso, naquele exemplo de oração que o Messias nos traz, está escrito: seja feita a vossa vontade. Quando ele pede para as pessoas orarem diretamente ao Pai. E como ele ensina a orar, sozinho no seu quarto, é um momento de conexão entre você e a fonte criadora, através do Ruach HaKodesh, né? O espírito do separado. Então, tem toda essa coisa, pessoal. Tem toda essa coisa. Então, a forma, o que eu trago aqui no canal, tento trazer aqui no canal, é justamente essa visão para vocês. Talvez a visão que eu tento trazer é justamente essa, a visão nazarena, a visão dos seguidores do caminho, antes da corrupção que Inácio de Antioquia começou no ano de 98 para cá. Então, muita coisa foi criada, né? Que você morre, aí você já é julgado, já vira anjinho, vai morar no céu para sempre, ou você era uma pessoa má, já é condenado ao inferno. Gente, não é assim que funciona. Não é isso que as escrituras dizem. As escrituras dizem que se você seja ímpio ou salvo, você, uma vez morto, você dorme. Você dorme e aguarda a ressurreição. Ponto. Então tem muita coisa, pessoal, muita coisa que o sistema religioso vem pregando que é mentira. Vem plantando nas pessoas uma falsa esperança, vem muitas vezes, né, passando pano para que você cometa pecados. Isso tem no sistema religioso. Existe aí o pessoalzinho, né, que insiste em colocar num ringue a graça, que é o favor não merecido, e a Torá. Não, eu estou na graça, e se você quer seguir a lei, você tem, na boa, sabe? Tem gente que, por mais que Rav Shaul, interessante que eles engolem esse versículo, né? Rav Shaul pergunta, seria a lei, vou colocar a lei aí, que na verdade a palavra é Torá, instrução. Seria a instrução do Altíssimo algo ruim? Claro que não. Lá está lá, se eu não me engano, România, né? Traduzido por Romanos 10, está lá. E as pessoas ignoram esses textos. As pessoas, elas literalmente, elas isolam alguns versículos, né, durante as escrituras para dar embasamento naquilo que elas querem que seja verdade. Existe um grande abismo, né, entre você crer em algo e falar, não, essa é a verdade que eu quero que seja, mas só que será que essas doutrinas que você defende é a verdade? Essa é uma reflexão que eu deixo para todos aqui do canal. Sabe, será que aquilo que você defende é a verdade? Mas aqui está escrito uma coisa aqui que me causa mal-estar. Não tem que causar mal-estar, pessoal. Nós temos que entender, nós estamos aqui neste mundo para fazer a vontade do Pai, a vontade do Altíssimo. Esse é o ponto. Não importa a sua vontade. Sabe, as pessoas, principalmente os religiosos, eu acho muito mais fácil você converter um ateu, um satanista, um ocultista para a sã doutrina apostólica verdadeira do que você converter um religioso nos dias de hoje. Sabe, eu fico impressionado. Para vocês terem ideia, tem um grupo aí no Facebook chamado Cristãos Livres do Sistema Religioso.
tem gente lá que está pregando terceira vinda do Messias. Preteristas, gente. Sabe? É gente que defende cada tipo de heresia, cada coisa que a gente ouve, que a gente lê. Sabe? Dá desânimo. Tem hora que dá desânimo. Não só em mim. Todos os irmãos aí que tentam, de certa forma, trazer a verdade da literalidade dos textos para vocês. Então é isso que eu afirmo. Tomem cuidado. E falo que, repito aqui, para todos os que estão ouvindo esse estudo, ouvindo, assistindo. Gente, a visão que eu trago é a visão nazarena. Mas eu defendo... O que eu tento trazer aqui é desmistificar todas as heresias, todos os enganos que Inácio de Antioquia, depois dele Tertuliano, Marcião e todos esses chamados pais da igreja fizeram, distorcendo todo o ensinamento dos apóstolos, né? Separaram a igreja no meio e a partir dali fizeram uma coisa totalmente nova, que hoje conhecemos por cristianismo. Então, detalhe, fazendo isso aqui eu não estou negando o Messias, pessoal, não estou negando as escrituras, eu só não concordo com a forma como é pregado as coisas. E é essas partes que eu combato aqui no canal, ok? Então, pessoal, esse vídeo ficou bastante longo aqui, vou ficando por aqui. Pretendo trazer mais estudos aí para vocês. Me desculpem a demora na criação de vídeos. Eu tenho que estar aqui na minha casa para poder gravar. Eu não tenho condições de gravar nas estradas, porque eu não tenho equipamento, luz necessária para estar gravando para vocês. Pretendo trazer novos estudos aqui para vocês. Achei esse estudo muito interessante. Então é isso. Vou ficando por aqui. Que o Altíssimo Yahweh Tsevaot, o Criador dos céus, da terra e da fonte das águas, abençoe a cada um de vocês e aos seus respectivos lares, e que a luz do Mashiach, Yahushua HaMashiach, aquele que morreu no madeiro pelos eleitos, continue lhes dando norte, discernimento e entendimento das separadas escrituras. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.